conversar agora sobre pensão alimentícia. A gente está recebendo hoje no programa a Caroline Sigolini, que é advogada especialista em direito de família. Seja bem-vinda. Olá, Regiane, tudo bem? Tudo bem, obrigada com você? pelo convite, é um prazer retornar no programa. A gente que agradece a presença, até porque esse é um assunto que vira e mexe, quando a gente está falando do mundo dos famosos, ele vem, né, à tona. Porque acontece de terem vários casamentos muitas vezes e não conseguirem cumprir com as obrigações com os filhos, na questão financeira. E aí acontece de alguém ir preso, e isso obviamente é notícia, né? A gente inclusive falou na semana passada a notícia do ator André Gonçalves, que está em casa com tornozeleira eletrônica, mas vamos entrar nesse assunto já já. Antes de mais nada, eu queria que a gente introduzisse o assunto explicando para o pessoal de casa o que é a pensão alimentícia. Se ela envolve exclusivamente a parte alimentar, o básico que o ser humano precisa para viver, ou se outras questões de necessidades básicas dessa criança estão envolvidas ali. Essa pergunta ela é excelente porque, apesar do termo pensão alimentícia, é um conjunto de fatores que não está restrito apenas à alimentação, né, à comida dessa criança. Envolve vestuário, envolve educação, envolve lazer, cultura, plano de saúde. Então, é um conjunto de coisas necessários para a subsistência da criança e para o desenvolvimento dela. Então, não é apenas alimentação propriamente dito. Tá bom. Vamos dar uma olhada então no pessoal das ruas, porque tem bastante gente com pergunta para você, com dúvidas por aí. E eu sei que você em casa também, se tiver alguma dúvida e quiser mandar, pode aqui no @Revista da Cidade TV, tá bom? Primeira pergunta, pode rodar. Avós podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia? Essa pergunta é uma ótima pergunta, na verdade. Sim, os avós podem ser obrigados ao pagamento de pensão alimentícia. Como que funciona? O Código Civil, ele fala o seguinte: se a primeira pessoa responsável pelo pagamento não tiver condições de arcar, então, com esse encargo, que seriam os pais, o parente de grau imediato, no caso os avós, eles podem ser chamados, então, para essa responsabilidade. Mas como isso funciona? Não é automático, eu não entro com uma ação diretamente contra os avós. A ação de alimentos é contra o pai ou contra a mãe, que seria responsável por esse encargo. Depois de esgotadas todas as alternativas jurídicas, não encontrei patrimônio, não encontrei bem, não consegui satisfazer essa dívida, aí sim, eu chamo os avós para esse processo, porque eles têm uma responsabilidade subsidiária. Então, eles podem integrar e ser chamados, então, a pagar a pensão alimentícia. Mas em segundo caso, sempre, nunca é uma ação diretamente contra os avós. Tá, então existe sim uma responsabilidade dos avós nesse caso, que podem ser chamados. Olha que interessante, eu não sabia. Segunda pergunta, vamos rodar? Posso pedir a revisão da pensão para o meu filho? Pode, você pode pedir a revisão da pensão para o filho sempre que houver alteração na sua possibilidade financeira, então na possibilidade financeira daquele que está pagando, ou uma alteração da necessidade daquela criança. Então, por exemplo, mudei de emprego, tive os meus ganhos reduzidos, isso me autoriza a pedir revisão da pensão. Meu filho mudou de escola, então a escola custava R$1.000, agora passou a custar R$4.000, logo a necessidade dele aumentou. Sim, são situações que autorizam a revisão. É importante deixar claro que a revisão ela é uma ação judicial, precisa de advogado ou de um defensor público, então ela é sempre judicial e com uma sentença, aí sim você pode ter o valor reajustado. E isso dá para fazer amigavelmente, sem precisar dessa via? Pode, mas o que eu aconselho, muitos acordos que são boca a boca, eles são difíceis de ser cumpridos. Então, ele cumpre no primeiro momento e acaba deixando de lado e você não tem uma coisa para executar, um título, né? Uma sentença para dizer, olha, você não cumpriu um contrato, você não cumpriu e você vai estar sujeito às penalidades. Então, eu sugiro que, ainda que amigavelmente, vocês levem ao conhecimento do Poder Judiciário para pedir a homologação do juiz e ter uma certeza em mãos. Tem que pôr no papel. Tem que pôr no papel. Tá bom. Vamos lá para mais uma pergunta? Existe alguma situação em que a pensão alimentícia pode ser cancelada? Existem algumas situações, algumas hipóteses. Então, a mais conhecida de todas, o filho atingiu 18 anos. Segunda hipótese, atingiu 18 anos, mas continua curso superior ou curso técnico profissionalizante, mantém a pensão. Ou 18 anos e acabei me casando ou constituindo união estável. Isso também é motivo para cancelamento da pensão. Exatamente. Pessoa. A nova Constituição de Família te desobriga, então, do poder familiar do pai, do poder de sustento. Mas qual é o grande erro nesses casos? O filho completa 18 anos, o pai simplesmente para de pagar achando que é automático. Mas não é.
você precisa ingressar com uma ação de exoneração de alimentos e somente com uma sentença judicial declarando que você não é mais responsável por aquele valor, você pode deixar de pagar. Então não é assim, oba, chegou o aniversário do meu filho, não preciso mais pagar nada. Não, não comum, é assim. É muito comum que o filho atinja 18 anos, o pai simplesmente pare de pagar. E aí começa a gerar uma dívida. Gera uma dívida que está sujeita a penhora, sujeita a prisão, a uma série de sanções, então tem que tomar cuidado e tem que entrar com ação judicial. Tá certo, olha só que importante essa questão. Vamos ver mais uma pergunta? Roda aí. Como funciona no caso de guarda compartilhada? Essa é uma pergunta bem corriqueira, porque muitos pais, numa tentativa de burlar o sistema de pensão alimentícia, pedem a guarda compartilhada achando que isso vai tirar o fato de pagar a pensão alimentícia. Isso é uma grande mentira. A pensão alimentícia ela vai persistir mesmo diante de guarda compartilhada. Na verdade, a pensão ela existe em todas as modalidades de guarda. Guarda unilateral, guarda compartilhada, enfim. Ela vai persistir. O regime de guarda não desobriga não ninguém. Interfere, não desobriga ninguém, muito pelo contrário, pelo contrário. Tá certo. Você comentou sobre faculdade, de repente se a pessoa continua, depois dos 18 anos, né, na faculdade, continua estudando, e se for uma faculdade pública, isso desobriga a pensão? Não desobriga. Aí o pai continua obrigado ao pagamento até a conclusão desse curso ou até o atingimento de 24 anos de idade. Uma coisa interessante de se comentar em casos de faculdade é que tem aqueles casos do filho que arrasta a faculdade, que poderia fazer uma faculdade em 4 anos, acaba levando 8, justamente para ficar usando daquele dinheiro, né, e se alimentando daquela pensão. Então é uma forma de burlar e o pai, diante de uma situação dessa, pode se desobrigar também. Ah, tá bom. Mas tudo isso feito via judicial. Via sempre. judicial, tá sempre. Bom. Tem mais pergunta para você, vamos rodar. Quem está desempregado precisa pagar pensão alimentícia? Esse é o grande X. Essa pergunta é maravilhosa, mas ela é uma resposta bastante óbvia. Sim, porque o filho, numa situação de desemprego do pai, ele não tem menos fome ou menos necessidades. Então, o fator desemprego, ele não é causa para a extinção da pensão alimentícia. O que eu sugiro para esse pai que está desempregado? Nessa situação, ingressar com uma ação de revisão de alimentos, explicar que está desempregado, pedir eventualmente a redução desse valor até que ele se recoloque no mercado de trabalho ou fixe um percentual do salário mínimo, mas ele não ficará desobrigado. A obrigação, ela permanece. Aí tem aquela questão da prisão, né? Que muito se faz piada em cima disso, que é uma das poucas coisas que realmente prende o ser humano. E muito rápido. É muito rápido, inclusive, é justamente a falta de pensão alimentícia. Se esse pai, no caso, essa mãe que está desempregado, está fazendo a coisa direito, está avisando, né, está entrando com essas petições, eu não sei como é que é o termo jurídico que se diz para isso, mas eu não estou com condições, vamos revisar, eu não sei o quê. Mesmo essa pessoa também está sujeita a ser presa em algum momento? Sim, especialmente essa pessoa. O débito que autoriza a prisão do devedor de alimentos já é uma pensão. Então, uma pensão que ele deixa de pagar, ele já pode ser preso. Mas a prisão, ela se sujeita para que casos? Para os casos que têm uma pensão fixada judicialmente. Então, por exemplo, a mãe acorda com o pai um valor de boca. O pai paga o primeiro mês, deixa de pagar o segundo, no terceiro ela fala, bom, eu vou pedir a prisão desse cidadão. Não pode, porque não tem um título judicial, essa pensão ela não foi fixada judicialmente. A pandemia, ela deu um balanço bastante grande na questão da prisão do devedor de alimentos, porque por muito tempo se recolhia o preso em regime de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. E o que acontece? Isso é muito pouco efetivo, porque a pessoa que está presa na sua residência usando uma tornozeleira eletrônica, ela fica restrita a um determinado perímetro e ela não pode trabalhar. Logo, ela não terá condições de conseguir dinheiro e quitar essa pensão alimentícia. Então, ela é pouquíssimo efetiva. Desde o final do ano passado, tem uma nova recomendação que os juízes, os tribunais podem recolher os presos em sistema de regime fechado, carcerário e tudo mais. Mas a prisão, ela tem uma sanção mais psicológica, de cunho moral, porque ela também não é muito efetiva, porque você prende, ele pode ficar de 1 a 3 meses preso. E ele também não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir. Exatamente. Então, é uma coisa muito mais moral do que efetiva do ponto de vista financeiro. Fica uma questão contraditória mesmo. Bastante, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Porque a partir do momento que você prende um devedor, ele não vai conseguir nenhum tipo de trabalho para pagar essa dívida. Exatamente. E ele sabe que ao final de 3 meses ele vai ser solto de novo.
Então, às vezes... Existem reincidências? Pode ser preso quantas vezes forem necessárias. Pode. Mas existem outros meios também mais efetivos do que a prisão. As pessoas, às vezes, elas não entendem que pode pedir penhora de bens, restringir passaporte, CNH, uma série de medidas judiciais... Que vão dificultar a vida dessa pessoa. Que vão dificultar. E dificultando a vida dessa pessoa, ela vai dar um jeito. Né? Exatamente. E tudo isso que a gente está falando pode acontecer com pai, pode acontecer com mãe. Porque existem pais hoje que estão com a guarda, né, das crianças, e as mães estão pagando pensão. São direitos iguais para homens e mulheres no casamento ou na união estável. O pai pode ter a guarda do filho e a mãe paga a pensão ou vice-versa. Não difere em nada. E como é que se define o valor de uma pensão alimentícia? É de acordo com a necessidade da criança ou de acordo com os ganhos dos pais? São com esses dois fatores, né? Tem um mito dos 30%, né? Todo mundo acha que 30% do salário é o valor a ser definido a título de pensão alimentícia. A pensão ela é fixada considerando possibilidade econômica, financeira de quem paga e necessidade de quem recebe. Então varia muito de cada caso. Pode ser 30%, pode ser menos, pode ser mais. Eu mesma já vivenciei casos de 77% dos rendimentos. Uau. Diminuímos para 19%. Então varia, é de acordo com cada casa. Para um filho só. Isso também é uma dúvida, né? Se calcula por criança, como é que funciona isso? Na verdade, assim, a dúvida mais comum tenho filhos diferentes em cada casamento. Para um determinado filho eu pago uma quantia X, para o outro um valor substancialmente menor. É claro que ressalvados as individualidades de cada filho, porque cada filho tem as suas necessidades muito peculiares, especialmente considerando faixas etárias diferentes, tem que observar a igualdade entre filhos, o princípio da igualdade entre filhos. Então, você não pode pagar para um filho de um casamento um valor X e para um outro um valor inferior, muito inferior, porque aí você acaba prejudicando essa criança, né? E se ele tem 3 ou 4 filhos, seja do mesmo casamento ou de casamentos diferentes? Não muda. A quantidade de filhos não muda em absolutamente nada. Nada. É a necessidade individual de cada um. Ninguém mandou fazer tanto filho. Exatamente. Mas pode comprometer a renda quase toda dessa pessoa. Pode, mas a pessoa precisa pensar também, porque ter filhos hoje é um planejamento financeiro, claro, né? Você estando na família ou não, você vai precisar bancar e arcar com tudo que eles precisam. Exatamente. Hoje temos informações, acesso à informação, então o fato de você ter muitos filhos não te desobriga desse encargo de sustento, que permanece, assim, basicamente até os 18 anos, pelo menos, né? Tá certo. Tem pergunta do pessoal chegando aqui para você através do @Revista da Cidade TV também. A Cristina quer saber o seguinte: meu marido teve um filho fora do casamento. Então, se a mãe da criança se casar, ele pode parar com a pensão? Não, de forma alguma, Cristina. O filho é dele, né? Exatamente, o filho é dele. Então, ainda que ele constitua a nova união ou novo casamento, a obrigação continua porque o filho é dele. Então, ele vai pelo menos pagar até os 18 anos, com certeza. Tá certo. Tem mais perguntas aqui, a gente continua com elas daqui a pouquinho, tá bom? Okay. Eu vou dar um recadinho e já volto. Vocês podem continuar mandando, já chegaram várias aqui, mas tem dúvida? Manda, @Revista da Cidade TV, tá bom? Volto já. Vamos continuar? Bastante pergunta chegando, doutora. Olha só. Surreal Stars é o nickname dele. Quer saber o seguinte: casal de gays que tem um filho adotivo e se separam. Qual deles deve pagar ao parceiro a pensão? Como é que funciona? Na verdade, os dois são obrigados ao pagamento. A arcar, né? Exatamente. O que acontece aí? Depende muito de quem vai ficar a guarda. Então, por exemplo, se um vai ficar com a guarda do filho, naturalmente vai arcar mais com as questões de casa, de aluguel, essas coisas relacionadas ao imóvel, e o outro vai acabar ajudando mais financeiramente o filho. Mas depende, porque os dois têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não diferem nada, uma situação homoafetiva ou... Zero. Direito hétero e homoafetivo, igual, regras no caso das crianças iguais. Adotadas, a mesma iguais, questão. Sem nenhuma distinção. E também não muda nada se o filho é adotivo ou se o filho é biológico. Não, muito pelo contrário, não. Tá. Agora, a Elisa quer saber o seguinte: o que fazer para saber se a mãe está utilizando a pensão de maneira correta? Gente, essa é uma pergunta... Esse é um assunto espinhoso. Nossa, exatamente, porque eu mesma, assim, canso de ouvir o pai falando: bom, mas eu não quero pagar aquele valor para a pessoa porque ela está usando para o salão de beleza. Bom, veja bem o valor que as coisas estão, né? Valor de escola, valor de plano de saúde, então é muito difícil que o valor da pensão seja desviado. Existem alguns casos que pode-se pedir uma prestação de contas, mas são casos raríssimos. O mundo ideal, qual seria? Numa guarda compartilhada, onde pai e mãe sabem exatamente para onde estão indo esses recursos financeiros, ou abrir uma conta
conta em nome do filho e administrar conjuntamente é uma forma de evitar essas picuinhas e os dois, tanto o pai quanto a mãe, serem responsáveis financeiramente. Tem que prestar contas também, né? É importante, para saber se está indo tudo para a criança mesmo, né? A Kátia quer saber o seguinte, ó, a justiça procura o pai da minha filha há mais de 1 ano e não acha. Porém, ele continua postando normalmente nas redes sociais. Não há nada que pode ser feito, ele não paga desde antes da pandemia. Há tudo que pode ser feito. As redes sociais são, é um grande aliado. Dedo duro. Dedo duro. Tudo, tá certo. Exatamente. Então, assim, a rede social, print de Instagram, até mesmo pedir para o juiz que o pai apresente extratos de cartão de crédito, você consegue ver check-ins em restaurantes de pai que evidenciem qual a vida que ele leva, a forma que ele, né, com o que ele gasta, por que ele se esconde. E aí, não usando todas as alternativas e não localizando esse pai, você aprendeu hoje que você pode chamar os avós, então, para essa obrigação. Tá certo. A Nanda Braga. O filho do meu marido tem 18 anos e ainda está no 9º ano do fundamental. Já repetiu várias vezes. Ele pode parar de pagar a pensão? Em regra, não, mas é importante, eu sugiro que se busque uma reunião na escola para saber se essa situação de repetência é por alguma questão emocional, pela própria separação dos pais, que isso às vezes reflete muito na vida escolar do filho, ou se é uma situação que ele está fazendo corpo mole, não está querendo fazer faculdade, quer parar por ali mesmo para se aproveitar da renda do pai. Agora, se ficar constatado e evidenciado que ele está fazendo corpo mole e essa situação de repetir de ano é para só usar o dinheiro para outra finalidade, aí sim o pai pode ingressar com uma ação de exoneração de alimentos. Que está com um atraso importante na educação, né? Bastante. 18 anos, no 9º ano do fundamental, né? Aninha quer saber o seguinte, ó, sei de casos de pessoas que receberam a pensão após os 24 anos. A lei estabelece a idade ou foca no entendimento do juiz? Estava na sentença enquanto o alimentando precisar. Na verdade, assim, até os 18 anos você pode exercer o seu direito de alimentos, você pode cobrar a qualquer tempo. Então, a mãe deixou de cobrar, e aos 17 anos do filho ela resolve cobrar todos os atrasados, ela pode fazer isso a qualquer tempo. O que acontece após os 24 anos? Se foi uma pensão que foi fixada judicialmente enquanto essa criança, esse adolescente, então menor de 18 anos, tinha uma pensão fixada, o pai não pagou. Essa criança, esse adolescente passou a ter 24 anos, ele pode cobrar o retroativo a 2 anos somente. Mas se ficar comprovado que com 24 anos ele não precisa, não tem necessidade financeira nenhuma, o que passou, passou, porque ele deixou de exercer um direito dele. Então é muito importante para as mães que assistem o programa, que esse recado é especialmente para elas, que muitas vezes abrem mão da pensão do filho porque conseguem sustentar. Eu não preciso da pensão do pai, deixa comigo, mas é um valor para o filho. Então que operem esse direito, que busquem esse direito na justiça, que façam uma poupança para o filho para que ele possa usufruir da melhor forma e não encontre entraves e prescrição e tempo quando chegar aos 24 anos e ver que nada resultou absolutamente... Nada mudou. Nada mudou, exatamente. Tá certo. A pergunta da Kelly é muito interessante. E no caso de filhos com necessidades especiais, o pagamento é vitalício? Pode ser vitalício, a depender do tipo de necessidade. Porque existe hoje um mercado de trabalho inclusivo, né, que essa pessoa com necessidade especial, ela pode se manter, ela consegue ter os seus ganhos. Então, depende muito da necessidade especial, mas em muitíssimos casos, essa pensão, ela é vitalícia. Tá. E a Cleo Moura quer saber se o plano de saúde continua depois que para de pagar a pensão. Depende do que foi acordado entre os pais. Se for uma coisa de comum acordo, né, o plano ele pode continuar ad eterno, né, vitalício. Depende do acordo. Agora, não necessariamente após os 24, não é uma obrigação, mas pode ser uma condição, né, um acordo entre os pais, não tem problema nenhum. Tá certo. Caroline Sigolini, que é advogada especialista em direito de família, muito obrigada pela sua presença, esclarecimentos perfeitos. Foi uma verdadeira aula sobre pensão alimentícia aqui. Obrigada. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por trazer esse tema que é tão importante, que muitas pessoas têm dúvida, ele é super importante. Ficou faltando alguma coisa? Não, o público ajudou bastante nessa pauta. Perguntas incríveis. Porque são perguntas corriqueiras e assim, é assunto para mais de hora a gente ficar debatendo aqui, com certeza. Vamos combinar uma próxima oportunidade, sem dúvida nenhuma. Conte comigo.
E eu vou deixar o contato aqui também, tá bom, gente? Caroline Sigolini, tudo com C, tá? carolinesigolini.com.br. Você vai lá e acessa o site, tá bom? Obrigada, minha querida. Obrigadão. Até a próxima. Até. Muito bom.